Olá, tudo bem? Vamos falar sobre algo que muitas vezes é motivo de dúvida, acredito eu. Tenho acompanhado isso já há algum tempo e tenho percebido que as pessoas muitas vezes pensam assim: Deus não está fazendo nada na minha vida. Poxa vida, parece que Deus está em silêncio, Deus me esqueceu. Não é bem assim. Então, vamos falar sobre isso usando exemplos bíblicos. Vamos lá? O chamado de Deus ou promessa de Deus é diferente da preparação de Deus e também convocação, execução e aprovação. Como assim? Muitas vezes Deus tem uma promessa ou tem um chamado no ventre ainda da mãe de Abrão. Por exemplo, Moisés. Isso, o chamado de Moisés, a promessa feita, era desde o ventre, ok? Só que Moisés passa 40 anos no Egito, exatamente, 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto. Existe um texto bíblico que diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Nem sempre foi assim. Moisés passa 40 anos no deserto, suponho eu, para amansar. Porque lembra? Ele sai do Egito porque matou um egípcio, então ele não era tão calminho assim antes. Então Moisés está sendo preparado. Moisés foi chamado, havia uma promessa desde o ventre de sua mãe, mas era necessária a preparação. Depois vem a convocação. Moisés é convocado, ou seja, aos 80 anos, a convocação de Moisés. Lembra? Convocação que foi feita lá na sarça ardente. Exatamente. Moisés é convocado para uma grande obra. E a partir dessa convocação começa a haver a execução. Moisés começa a executar os planos de Deus, fazer a obra de Deus, começa a interagir com Deus, interagir com o povo e interagir com as pessoas também que não faziam parte do povo de Deus e interagir com si próprio. Chega um momento, no processo de execução, que Moisés se sente sozinho, sente o peso do ministério, o peso da sua missão. Pede a Deus que mate. Moisés aparentemente entra numa depressão. E a aprovação? Aí está a questão. Não é porque você executa a obra de Deus que você está aprovado. Moisés foi aprovado quase em tudo, mas não foi aprovado para entrar na Terra Prometida. Com certeza é um personagem que veremos na eternidade, mas não foi possível a ele entrar na Terra Prometida, apenas vê-la. Então, muitas vezes, Deus tem uma promessa, tem um chamado para você, mas Ele está te preparando para que você possa executar. Exatamente. Então, o chamado ou a promessa de Deus pode ser desde o ventre. A preparação precisa acontecer. Depois, a convocação. Finalmente, a execução. E, por fim, a aprovação. Tem um hino que fala assim: você precisa ser obreiro aprovado. Se você está executando a obra de Deus, que bom. Se você está sendo preparado, ótimo. Mas as suas ações têm sido aprovadas por Deus? Deus realmente aprova aquilo que você está fazendo? Não faça as coisas à meia boca, como se diz por aí. Faça as coisas por inteiro. E aí vem a questão não somente relacionada à igreja, mas sim no seu trabalho. Seja um excelente profissional, chegue no horário, faça o que tem que ser feito, faça além do que precisa ser feito e realmente aguarde as bênçãos de Deus. Porque quando você é aprovado por Deus, até o teu chefe reconhece o seu valor. E se ele não está reconhecendo, lembre-se, alguém está vendo o que você está fazendo. E na hora certa, você será beneficiado, ok? Então fica aqui essa dica, tá bom?